Fala, minha galera, estamos começando aqui mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre mudanças e transformações da água, beleza? Então nós vamos falar sobre mudanças de fase. Então nós vamos ter solidificação, evaporação e nós vamos ver cada um desses processos, beleza? Então a água, ela tem basicamente, de forma bem grosseira, né? Existem literaturas que vão falar de forma diferente, mas a água vai ter três estados: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, ou que a gente pode chamar de vapor, beleza? Então nós temos somente esses três estados aqui, que é o que mais vai cair nos seus vestibulares. Não vai ter plasma, esses outros estados, a não ser que você faça um vestibular muito específico, beleza? Então vamos olhar aqui para o nosso quadro para nós entendermos todas as transformações da água. Quais são todas as transformações da água? Vamos lá. Primeiro nós temos aqui a água no estado sólido, que a gente chama de gelo, né? Nós temos a água no seu estado líquido e a água no estado de gás ou vapor, que podemos falar dessas duas formas, ou gás ou vapor, beleza? Se nós temos a mudança de fase do estado sólido para o estado líquido, nós temos esse nome aqui, ó, fusão. Fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido, beleza? Se nós temos o contrário, nós temos um líquido que vai virar gelo. Ou seja, nós temos água que vai virar gelo, vai ser do estado líquido para o estado sólido. Nós temos qual mudança de fase? Solidificação. Beleza? Então nós temos essas duas mudanças entre sólido e líquido. Então, se o sólido vira líquido, fusão. Se o líquido vira sólido, solidificação. Beleza? Bem fácil até aqui, não é? Vamos lá. Agora, se eu tenho um componente, né? Nesse caso aqui, desse exemplo, a água. A água ela vai do estado líquido, né? Agora para o estado de vapor, ou seja, eu estou colocando fogo lá, ó, colocando fogo no meu copo de água. E aí essa água que vai passar do estado líquido para o estado de vapor, ela vai sofrer um processo que a gente pode chamar de vaporização, evaporação ou ebulição, beleza? Esses três nomes são todos aceitos. Se você passa do estado líquido para o estado de vapor ou para o estado de gás, beleza? Agora, se eu tenho um gás ou um vapor de água e esse vapor de água está virando líquido, ou seja, tá, sabe quando tem a tampa da panela e está formando as gotinhas lá na tampa da sua panela? Que processo é esse, João? Esse processo é a mudança do estado de vapor para o estado líquido. Então nós temos uma mudança contrária que nós vamos chamar de liquefação ou condensação. Todos esses processos aqui são verificados em outras substâncias também. Por exemplo, nós temos aqui, ó, esse processo de condensação, nós vamos da destilação para fazer aquelas bebidas destiladas, por exemplo, ou, por exemplo, para purificar essa água e você ter uma água livre de sais minerais, porque a água que a gente toma não é uma água livre de sais minerais, beleza? Além dessas mudanças, nós temos saltos que são maiores, ou seja, nós temos mudanças do estado sólido diretamente para o estado de vapor. E isso acontece, beleza? Não precisa passar uma fase de cada vez. Em algumas substâncias você tem mudanças diretas. Então, se você tem uma mudança que sai do estado sólido e caminha aqui, ó, e foi para o estado de vapor, você tem um processo chamado de sublimação, beleza? E aí você tem o processo que a gente chama de sublimação. Quem faz isso daqui? Sublima. A gente tem uma coisinha que os velhos vão conhecer bem, vocês talvez não conheçam tanto, que é a famosíssima naftalina, que a gente coloca lá na gaveta para evitar traça. Ela é uma bolinha que você põe, não vira líquido, vira direto vapor. E aí sai o cheiro. Ou, por exemplo, o gelo seco. O gelo seco, ele vai fazer sublimação. Ele é estado sólido, né, o gelo. Você deixa ele sai só vapor. Não vira líquido, não molha, etc. Ele vai sublimar diretamente, beleza? Bacana. Mas tem um processo contrário ainda, né, João? Que quando está no estado de gás e vai virar sólido. Se está no estado de gás e vai virar sólido, algumas literaturas vão chamar isso aqui de ressublimação. Nós temos também cristalização, mas é um processo um pouco mais complexo, beleza? Então, ressublimação e sublimação são essas três principais
mudanças de fase, beleza? Agora nós vamos olhar para o nosso diagrama de mudança de fase. Vamos lá. O nosso diagrama de mudança de fase, que é o nosso gráfico, dizendo assim de forma grosseira, de mudança de fase, nós vamos ter características muito específicas e calores específicos que vão gerar essas características que a gente vai ver um pouco mais à frente, beleza? Então, aqui, para uma substância pura, nesse caso, esse gráfico é para substância pura, tá? Nesse caso é para água, mas pode ser para qualquer outra substância pura no estado líquido, por exemplo, álcool ou outras substâncias puras no seu estado líquido, sólido, gasoso. Esse gráfico vai ser o mesmo, beleza? Isso aqui é uma substância pura. Vamos lá. Primeiro nós temos aqui a água no seu estado de gelo, né? Aqui no caso é o gelo no estado sólido, a uma temperatura abaixo de zero, pode ser 200 graus negativos, né? Mas, nesse caso, ela vai estar sempre no estado de gelo. E essa temperatura ela vai subir, 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 subir até chegar em zero. Antes dela chegar em zero, a água continua sendo gelo, certo? Beleza? Então, nesse trecho aqui, ó, só existe o sólido, só existe o gelo. Agora, se eu cheguei no ponto aqui, no zero, cheguei aqui no zero, a partir do zero, eu começo o meu processo de fusão. Ou seja, eu começo a transformar sólido em líquido, beleza? Então aqui agora eu já vou ter, nesse intervalo, o gelo e a água. O gelo derretendo e a água no estado líquido surgindo, beleza? Então nesse trecho, no trecho de 0 graus, tá? A temperatura aqui, ó, constante, tá? Tudo 0 graus. Nesse trecho eu vou ter a mudança de fase na temperatura de 0 graus. Então, com o tempo eu vou ter a mudança dessa fase, vai coexistir o gelo e a água e a nossa água vai estar descongelando, beleza? Aqui nesse processo nós vamos falar que vai ser um processo de mudança de fase. Aqui nós não vamos ter um calor sensível que a gente vai falar lá na frente. Aqui só tem um tal de calor latente, beleza? Então aqui, beleza, temos aqui gelo e água coexistindo nessa etapa do processo. Então a temperatura não oscila, está em 0 graus, beleza? Beleza. Depois de um tempo, depois que o gelo deixou de existir, nós vamos ter um trecho só com água líquida. E esse trecho vai de 0 até 100 graus. De 0 até 100 graus só vai ter nesse trecho água. E aqui nesse caso nós vamos ter somente água, nenhum processo de mudança de fase. E aqui nesse processo nós vamos dizer lá na frente também de novo que só tem calor sensível. Beleza? Continuei esquentando essa água e essa água agora chegou a 100 graus Celsius. E aí nós vamos ter um trecho de mudança de fase com 100 graus Celsius, aonde vai coexistir água e vapor. Então nós vamos ter água e vapor tudo junto, misturado aqui nesse processo. As moleculinhas de água se chocando com as moleculinhas de vapor, e essa mudança vai acontecer nesse processo aqui com uma temperatura constante igual a 100 graus Celsius, beleza? Assim como na mudança do estado sólido para o estado líquido era 0 graus, aqui é temperatura constante também. Então esse é o comportamento do nosso gráfico. E depois disso vai ter vapor, e aí seja o tanto de calor que você coloque, qual temperatura seja, acima de 100 graus Celsius vai ser sempre vapor, beleza? Ah, mas vai ter exceções. Tem exceções. Mas as exceções vão estar relacionadas com pressão e outras coisas lá para cima, beleza? Então, esse é o tipo de diagrama para substâncias puras. Mas nós temos também o diagrama para misturas, e que a gente vai ver mais à frente. Beleza. Para o aquecimento da água, a gente vai ter o diagrama crescente, tá? Vai saindo de abaixo de 0, vai crescendo, cresce, cresce, cresce. E nós vamos ter todas aquelas explicações que eu dei lá em cima. Aqui, nesse caso, a temperatura está constante a 100 graus, aqui a temperatura está constante a 0 graus. Aqui você tem gelo, aqui você tem gelo mais água líquida, apesar que é tudo água, né? Aqui você tem só água líquida, aqui você tem água líquida mais vapor, e aqui você só tem vapor. E aí tem um processo contrário, tem o vapor de água, nós vamos resfriar esse vapor de água.
Então, esse vapor vai fazer o processo contrário, a temperatura vai caindo, porém, nós teremos a mesma coisa, aqui nós vamos ter vapor mais água líquida, aqui nós temos só água, aqui nós vamos ter gelo formando mais água líquida, e aqui nós vamos ter só gelo, beleza? Agora, quando a substância ela não é pura, ela é uma mistura, quando ela é uma mistura, nós não vamos ter essas faixas de mudança de fase constantes. A temperatura não vai ser constante porque é uma mistura. Então nós vamos ter uma faixa de mudança de fase, beleza? Então nós vamos ter uma faixa de ebulição e uma faixa de fusão. Então aqui, ó, nesse ponto aqui, nós teríamos o estado sólido. Vamos pensar que isso aqui é água com açúcar, tá? Aqui eu tenho sólido, um gelo de água com açúcar. Pensamos assim. A partir desse ponto, nós temos esse intervalo inteiro sólido coexistindo com líquido. Beleza? Sólido mais líquido. Só que aqui você percebe que não é uma reta, tá? Não é uma reta porque essa substância não é pura. Se essa substância fosse pura, seria uma reta. Então é uma curva um pouco menos uma reta, né? Um pouco menos inclinada do que a reta anterior. Mas beleza, uma faixa de mudança de fase com início e fim. Depois disso, nós vamos ter essa parte onde nós só temos líquido. E depois nós vamos ter mais uma mudança de fase, nesse ponto aqui, aonde aqui só tem líquido, né? E nesse ponto nós vamos ter coexistindo líquido mais vapor. Beleza? E a partir daqui nós vamos ter a faixa de ebulição, que só vai ter vapor. Esse tipo de diagrama só serve, nesse caso, para mistura. O diagrama de substância pura é esse diagrama aqui de cima. Beleza? Tranquilo? Então vamos ver umas questõezinhas para a gente gravar bem esse conteúdo de uma vez por todas, né? Vamos lá. Questãozinha da PUC para a gente resolver. Numa praia, em pleno verão, um estudante de química observou que o carrinho de picolé usava gelo seco. Ó, gelo seco. O que eu falei com vocês do gelo seco? Que ele sofre um processo chamado sublimação. Esse processo de sublimação é quando ele passa do estado sólido para o estado de vapor, de gás diretamente, né? Para retardar o degelo dos picolés, porque não vai ter líquido lá. E pediu à vendedora um pedaço de gelo e colocou num copo com água, ocorrendo a formação de uma fumaça branca. Observou-se que esse fenômeno é o de evaporação? Não, porque evaporação é a mudança do estado líquido para o estado de gás. Não é evaporação. O gelo seco estava em sólido. Sublimação? A gente já sabe que é sublimação, né? Já dei essa resposta. Fusão não é, porque fusão é do estado sólido para o estado líquido. Gaseificação. Gaseificação seria a mesma coisa que evaporação, é a mudança para o estado de gás. E liquefação é a mudança do estado de gás para o estado líquido. Beleza? Então tem um gás que vai virar líquido, isso é liquefação. Então não é essa a resposta também. Vamos para mais uma questãozinha aqui da Cesgran-Rio. Beleza? Cesgran-Rio. Um cientista recebeu uma substância desconhecida no estado sólido para ser analisada. O gráfico apresentado abaixo, né, representa o processo de aquecimento de uma amostra dessa substância. Olha que legal. Se essa temperatura ela é constante, o que a gente tem? Que isso aqui é puro, né? É uma substância pura. É uma substância pura. Pura. Não a mistura. Beleza? Mas beleza. Analisando o gráfico, podemos concluir que a amostra apresenta. Então aqui nesse caso nós temos aqui, esse aqui vai ser a nossa temperatura de fusão, né? Ou ponto de fusão. Fusão ficou mal escrito. Fusão. E aqui nós vamos ter o ponto que vai fazer o quê? Vai ocorrer o processo de ebulição. Então esse ponto é de ebulição. Então nós temos sempre o ponto de fusão e o de ebulição, beleza? Talvez eu não tenha falado isso lá atrás, mas agora está incluído no nosso conteúdo. Então vamos lá. Qual que é a nossa temperatura de fusão? 40 graus. Então a temperatura de fusão
ela é 40 graus Celsius. E a nossa temperatura de ebulição, ela é 70 graus Celsius. Beleza? Temperatura de ebulição e temperatura de fusão. E aí, beleza. O processo de fusão demora cerca de 10 até 20 é 10, né? De 20 até 30, 20 minutos. E o processo de ebulição, de 40 aqui é 10 e aqui mais 10, então, mais 20 minutos. Só para a gente saber tudo do nosso gráfico. Então vamos lá. A duração da ebulição é 10 minutos? Não, é 20. A duração da fusão é 40 minutos? Falso, é 20. O ponto de fusão é 40? É 40? É, o ponto de fusão é 40. O ponto de fusão é 70? Falso. O ponto de ebulição que é 70. Beleza? E o ponto de ebulição é 50 graus? Não, não é 50 graus. Então, a nossa alternativa certa vai ser letra C. E mexi não. A nossa alternativa certa vai ser letra C, 40 graus. Beleza? Questãozinha fácil. Então, por hoje é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula, onde nós vamos tratar de mais um novo assunto para ter mais aprendizado de química, beleza? Forte abraço e até a próxima.